Olá, alunos, pais e responsáveis. Hoje eu vou passar as orientações para a realização das atividades da semana 3 do Plano de Estudos Tutorados, volume 5, do sexto ano. Essas atividades se iniciam a partir da página 78 e terão como tema a República Romana, 509 a.C. a 27 a.C. Essa atividade se inicia com o seguinte texto: a Res Pública de Roma e sua divisão social. Por volta do ano 509 a.C., os membros do Senado romano assumem o poder em Roma, colocando fim ao sistema da monarquia na cidade, buscando evitar que o poder permanecesse centralizado na figura de uma só pessoa. O Senado cria um sistema político de governo onde o poder passa a ser exercido por vários cidadãos, nesse caso somente os patrícios. Esse sistema foi chamado de res publica, ou coisa do povo, e atualmente chamado de república. Mantendo os privilégios políticos dos patrícios, a sociedade política de Roma passa a ser dividida da seguinte forma: cônsules vigoravam no posto mais alto da administração romana, presidiam o Senado e comandavam os exércitos em tempos de guerra. A função era sempre distribuída entre dois cônsules escolhidos pelo Senado. Pretores, magistrados responsáveis pela aplicação da justiça na sociedade romana. Edis eram responsáveis pela administração dos serviços públicos, obras de infraestrutura e jogos públicos. Censores, responsáveis pela contagem populacional e pela fiscalização dos serviços públicos. Questores, responsáveis pela guarda do tesouro público. Todos estes cargos públicos dentro da administração romana eram ocupados por patrícios, mantendo o poder nas mãos daqueles com maior poder aquisitivo e limitando o acesso dos plebeus à maior participação nas tomadas de decisão sobre questões ligadas às políticas de Roma, visando evitar um maior descontentamento da grande massa populacional romana. As questões políticas eram levadas à discussão nas assembleias romanas, que estavam divididas em três grupos: a Assembleia dos Cúrias, formada apenas por patrícios, os cidadãos eram divididos de acordo com o local de origem ou residência; a Assembleia dos Centúrias, formada por patrícios e plebeus, com o poder de decisão nas mãos dos mais poderosos. A composição seguia de acordo com a riqueza e postos militares. E a Assembleia da Plebe, formada por plebeus que podiam eleger magistrados, porém não podia exercer cargos públicos. Ciente que precisava conquistar maior participação administrativa através de seus próprios esforços, os plebeus recorreram a rebeliões contra os patrícios, ocasionando importantes transtornos à sociedade romana e reações às vezes violentas por parte dos poderosos. Entretanto, apesar de toda a dificuldade, importantes direitos foram sendo conquistados, e o primeiro deles ocorreu em 494 a.C., quando os plebeus conquistaram o direito de eleger um magistrado para defender seus interesses, o tribuno da plebe. No ano 450 a.C., foi promulgada a Lei das 12 Tábuas, onde várias conquistas dos plebeus foram definitivamente escritas. Entre as maiores conquistas estavam o direito à posse e à propriedade, e o estabelecimento de punições para crimes como roubo e assassinato. Em 367 a.C., os plebeus puderam se candidatar ao cargo de cônsul, e em 326 a.C. é extinta a prática de escravidão por endividamento. A maior conquista da plebe, no que abrange a participação política, ocorreu em 286 a.C., com a instauração dos plebiscitos como ferramenta da vontade da plebe. A partir deste momento, suas reivindicações passariam a ser ouvidas e acatadas como lei dentro da sociedade romana. Então agora a gente tem as atividades. Atividade 1. Sobre a divisão social da República Romana, descreva abaixo as funções de cada público citado. Então, o cônsul, ele era o posto mais alto da administração romana, presidia o Senado e comandava os exércitos em tempos de guerra. A função era sempre distribuída entre dois cônsules escolhidos pelo exército. Questor eram os responsáveis pela guarda do tesouro público. Censor era o responsável pela contagem populacional e pela fiscalização dos serviços públicos. O edil era responsável pela administração dos serviços públicos, obras de infraestrutura e jogos públicos. E o pretor eram os magistrados responsáveis pela aplicação da justiça na sociedade romana. O tribuno da plebe, ele era um magistrado que defendia os interesses dos plebeus. Atividade 2.
De acordo com o texto estudado, quais eram as principais queixas dos plebeus quanto sua participação nas tomadas de decisão da República Romana? Os plebeus estavam cientes de que eles precisavam conquistar maior participação administrativa e, entre as suas reivindicações, além de ter um representante dentro das assembleias romanas, eles queriam o estabelecimento do direito à posse e à propriedade, queriam o estabelecimento de um código de punições aos crimes, principalmente o roubo e assassinato, e queriam poder se candidatar aos maiores cargos da administração, que no caso seria o cargo de cônsule. Atividade 3. Descreva as principais conquistas da plebe ao longo dos anos na sociedade romana, no período que ficou conhecido como República. As principais conquistas dos plebeus no período republicano romano foram, em 494 a.C., o direito de eleger um magistrado, o tribuno da plebe, a promulgação da lei das 12 tábuas em 450 a.C., a possibilidade de se candidatar ao cargo de cônsul a partir de 367 a.C., a extinção da escravidão por dívida em 326 a.C., e a instauração dos plebiscitos em 286 a.C. República Romana: conquista, expansão e disputas pelo poder. No princípio da expansão, Roma encontrou um adversário extremamente poderoso pelo domínio das rotas comerciais do mar Mediterrâneo. Rota essa que ligaria os romanos às regiões comerciais do norte da África e Oriente Médio. Esse fabuloso e poderoso adversário era Cartago, que se situava exatamente ao norte do continente africano. Considerada potência marítima, os cartaginenses, ou simplesmente Pune para os romanos, travaram batalhas que duraram de 264 a.C. a 146 a.C., no que foi chamado de Guerras Púnicas. Vencidos pelos romanos depois de anos de conflito armado, Cartago foi transformada numa importante província de Roma. A partir daí, Roma dominou as regiões do Egito, Síria, Macedônia, Grécia e Judéia. No século I a.C., Roma já exercia seu domínio sobre as rotas comerciais mediterrâneas, aumentando substancialmente seu poderio econômico, político e principalmente consolidando-se como maior potência militar da região. As conquistas aumentaram substancialmente o número de escravos na sociedade romana, uma vez que todo o povo conquistado fornecia a Roma um número muito grande de escravizados, independentemente de sua posição política em sua sociedade natal. Para Roma, eram considerados dominados e sujeitos às vontades dos romanos. O escravo passou a ser presença constante na sociedade urbana de Roma e os maus tratos e assassinatos levaram à ocorrência de grandes revoltas, como a de Espartago, ocorrida em 73 a.C., resultando na crucificação de mais de 6.000 escravos. A crescente urbanização da sociedade romana, bem como o enriquecimento dos patrícios e dos plebeus, aumentaria de forma significativa as diferenças sociais em Roma. Enquanto os poderosos aumentavam suas riquezas, grande parte dos camponeses viviam na miséria e, para piorar, quando retornavam às suas terras depois de prestarem serviços militares, descobriram que muitas foram invadidas e tomadas por outras pessoas. Visando diminuir esse abismo social na posse de terras, 2 tribunos da plebe, os irmãos Tibério e Caio Graco, fizeram propostas para promover uma reforma agrária, nova divisão de terras beneficiando a todos. Ambos perderam a vida por defender essas propostas. O militarismo crescente deu aos generais de Roma um poder capaz de desafiar toda a aristocracia do Senado. As conquistas militares faziam destes grandes heróis romanos, munindo-os de grande popularidade e, principalmente, obtendo a lealdade dos seus comandados. Os militares passaram a obedecer aos seus generais e não diretamente ao Senado romano. Aproveitando-se disso, 3 militares extremamente populares, Júlio César, Pompeu e Craso, criaram um pacto de cooperação entre suas tropas, possibilitando que centralizassem o poder sob suas vontades. Essa união foi chamada de Primeiro Triunvirato. Essa união militar chegou ao fim com a morte de Craso, resultando numa guerra entre as tropas de Júlio César e Pompeu pelo poder em Roma. Pompeu é derrotado e César é declarado como ditador de Roma.
Ser ditador representaria ter o poder de tomar decisões sem consultar o Senado previamente e era usado somente em situações extraordinárias. Apesar de ser extremamente popular, Júlio César é assassinado a mando do Senado no ano de 44 a.C. Seguidores de César, os generais Marco Antônio, Otávio, Lépido, foram o segundo triunvirato e tomam o poder do Senado. Entretanto, a sede por este poder leva os militares a uma sangrenta disputa. Otávio vence Marco Antônio, famoso pelo enlace amoroso com a rainha do Egito, Cleópatra, e declara-se o imperador de Roma, iniciando a fase do Império em 27 a.C. Então a gente tem aqui a atividade 4, equivocado aqui. De acordo com o texto estudado, responda as seguintes questões acerca da expansão territorial romana no período republicano. Por que podemos afirmar que a expansão territorial de Roma deu mais representatividade aos plebeus na sociedade romana? Então, com a expansão territorial, a gente teve um processo de urbanização e de enriquecimento dos plebeus, fazendo com que em Roma tivesse um aumento muito grande das desigualdades sociais entre patrícios e plebeus enriquecidos e escravizados. Mas com isso, com o enriquecimento dos plebeus, eles acabaram ganhando mais participação política e mais poder. B. Por que os militares configuraram-se como o grupo mais poderoso de Roma ao final do período republicano? Ao final do período republicano, as conquistas militares faziam dos generais grandes heróis romanos, munindo-os de grande popularidade e principalmente da lealdade dos seus comandados. Com isso, os militares eles passam a obedecer aos generais e não diretamente ao Senado romano. Assim, o militarismo cresce, e os generais de Roma passam a ser capazes de desafiar toda a aristocracia do Senado. C. Por que era de suma importância dominar a região do Mar Mediterrâneo? Era importante dominar a região do Mar Mediterrâneo, pois essa região possibilitaria a ligação dos romanos com as regiões comerciais do norte da África e do Oriente Médio. D. Descreva as consequências das ações dos triunviratos romanos ao final da República para a política romana. Então, os triunviratos no final da República fazem com que a gente tenha o estabelecimento de uma ditadura comandada por César e depois o estabelecimento do Império Romano e do fim da República. Okay? Todas as respostas dessa atividade estão nos textos que a gente leu. Então, qualquer dúvida, retornem aos textos, consulte os textos, façam as suas pesquisas e respondam as questões atentamente, ok? Então, essas foram as atividades da terceira semana do Plano de Estudos Tutorados, volume 5 do 6º ano. Eu espero que eu tenha contribuído com o aprendizado de vocês de alguma forma. Eu espero que vocês estejam bem e que a gente se encontre em breve. Até!